elucidar os casos com mais facilidade. Aliás, depois eu gostaria também que tu pudesse tocar nesta questão do desmantelamento da polícia no Brasil, principalmente a Polícia Civil no Rio Grande do Sul, que sofreu durante tanto tempo com falta de verbas, com falta de tecnologia, com falta de pessoal. Há pessoas aí que, há delegacias que não temos 2 policiais, né, 3 policiais, é incrível o que acontece. E quanto a isto, sobre os jornais, sobre o que está aparecendo na mídia, aqui está a 0 Hora, mostrando, o nosso cinegrafista Neto pode dar um foco, colapso carcerário, a agonia de uma cadeia. Mas acontece que não é de uma cadeia, são várias cadeias. Na outra parte da 0 Hora também, fotos, dados, e que mostram o caos que nós estamos. Juiz, como é que está essa questão em Lajeado? No último programa, o senhor tocou em algo que o delegado João acabou de falar, que é esta mistura de presos, esta confusão, presos que não poderiam estar aqui, que são trazidos de outros lugares, com crimes, com um grau de periculosidade tamanho. Como o senhor vê agora totalmente envolvido com isso, tendo que pelo lado da justiça, de um dos poderes do país democrático, a vivenciar, realizar ações que possam dar enfrentamento? Qual é a sua visão sobre tudo isso agora? Em primeiro lugar, David, aquilo que nós tratamos no programa passado, e ali nós abordamos, né, as causas, né, esse desmantelamento, eu vou utilizar a mesma expressão que tu utilizou, esse desmantelamento e a falta de investimentos. Porque na execução criminal, ela é a estrutura material, ou seja, a construção dos presídios, a manutenção, o funcionamento do presídio, a responsabilidade é do Poder Executivo Estadual através da Superintendência dos Serviços Penitenciários, da SUSEP. O Estado do Rio Grande do Sul, isso não é um fenômeno apenas do Estado do Rio Grande do Sul, mas o Estado do Rio Grande do Sul passou anos, tanto é que nós estamos mostrando, eu me lembro, porque sou daquela região, eu me lembro quando da inauguração desta penitenciária, que é a Penitenciária Estadual de Charqueadas, mais conhecida pelo apelido de Tio Patinhas, que seria um cofre, né? Ela foi feita, a arquitetura dela era um cofre, né? De forma que, para a época, né, final da década de 70, seria inexpugnável, ou seja, uma cadeia já para absorver o excedente da Penitenciária Estadual do Jacuí, né? Porque hoje ali no Complexo Penitenciário de Charqueadas nós temos 6 ou 7 estabelecimentos penais, sendo que o que se destaca mais é a Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas, onde estão aqueles indivíduos considerados mais perigosos, tá? As imagens devem estar passando também ao longo do programa e eu trouxe, né? Estamos colocando imagens, você está podendo ver imagens que o juiz nos trouxe justamente do presídio de Lajeado, né? Do presídio estadual de Lajeado, né? Para que a sociedade lajeadense, o nosso telespectador, tenha a ideia do da situação do presídio estadual de Charqueadas, a situação do presídio central, a situação, enfim, de todo o sistema carcerário do estado do Rio Grande do Sul, não é diferente. E aí, só olhando essas imagens, nós vamos voltar àquilo que nós já dissemos, ou seja, o Estado retira o indivíduo, porque esta é a função da lei penal, né? O indivíduo que violou uma regra penal respondeu o devido processo legal, onde foi observado o princípio do contraditório, ampla defesa, né? Transitou em julgado uma sentença penal condenatória e o Estado diz para ele: olha, efetivamente tu praticaste este fato, né? Tu vais ter que ser retirado do convívio social porque tu não podes conviver em sociedade. Eu estou te retirando,
mas com uma promessa, não só constitucional, mas também, e se tu abrires a lei de execução criminal, tu vais achar, olha, estamos na Europa, estamos nos Estados Unidos, eu vou te levar para um sistema, né, ideal, em que tu vais cumprir a pena corporal, tu vais ficar recluso, né, mas eu vou, através do trabalho, da educação, através de um tratamento não de luxo, hipótese alguma, e jamais viria defender isto aqui, nem a lei de execução criminal diz isto, mas de uma sequência, né, legal, né, uma diretriz legal em que o Estado promete devolver aquele indivíduo para a sociedade de forma que ele possa conviver, ele possa retornar ao convívio social melhor do que quando ele foi segregado. Esta é a finalidade da pena, é a finalidade de recuperação, de ressocialização, de reinclusão social. Olha, a imagem da Zero Hora, as imagens do nosso presídio estadual falam por si só. O Estado retira, e aí vem a questão da impunidade, o Estado retira, e ali tem a expressão, me alcanças por gentileza, tem a expressão do promotor, do Gilmar Bortolotto, já também muito experiente na área, no Rio Grande do Sul, na área penitenciária, acho que com mais de 20 anos de atuação, né? Depois a sociedade ainda, diz o Bortolotto, depois a sociedade ainda se pergunta por que os presos saem piores do que entraram. As imagens falam por si só. Toda aquela promessa legal, né, toda aquela promessa, né, de punir, caráter fundamental da pena, retribuição pelo mal causado, porque todo crime ele causa um dano, né? A gênese do crime é um dano. Deixa eu só abrir um parênteses. É muito importante, eu acho que nesse momento até me vem à mente, punição não é vingança. Não. É o estado de vingança. Foi no passado. Foi no passado. Né? Aí se nós formos pesquisar os ordenamentos jurídicos, né, do passado, especialmente em Roma, depois aí vem a lei de Talião, né, muito conhecida, olho por olho, dente por dente. Nós vamos ver da Idade Média, né, as penas infamantes, as penas cruéis, né, como nós temos ainda, né, tudo que aconteceu no passado acontece no presente. O homem não mudou muito ainda, né? Há pouco tempo eu vi imagens que para nós chocam muito, né? De uma mulher que praticou o crime de adultério. E quero explicar que o crime de adultério no Brasil já foi abolido já há bastante tempo, mas num país de orientação islâmica, né, sendo fuzilada em praça pública, né, a pena de morte sendo executada em praça pública. Isto não faz 30 dias, né? São imagens que nos chocam muito, né, vendo uma mulher sendo executada em praça pública. A punição, o caráter retributivo é o afastamento nos crimes mais graves, evidentemente, né? Porque para os crimes, e nós vamos agora com um projeto do novo Código Penal, e também, delegado João Selling, eu já externei isso publicamente em vários espaços públicos aqui em Lajeado, até há pouco tempo na jornada do Ministério Público, da qual participei na Univates. Sou contra, né, a esta... Porque ainda estamos falando, recém deu entrada no projeto feito pela comissão, né, de juristas
que o Senado Federal escolheu, recém eles entregaram esse... E foi um dos temas palpitantes essa questão, essa proposta de descriminalização. Sou totalmente contra por vários motivos, né? E como o senhor enfocou a questão, é que aí nós temos que fazer algumas distinções assim muito importantes. Dependência química é doença. Está catalogada na classificação internacional de doenças, lá tem o CID, é uma doença. Né? O que nós temos que aperfeiçoar, assim como o sistema penitenciário, né? E hoje nós temos algumas experiências no Brasil onde houve uma mudança no sistema penitenciário. O Espírito Santo hoje está começando a desenvolver fortes investimentos públicos. Nós temos alguns estabelecimentos penais, alguns estabelecimentos prisionais no Espírito Santo, né, já muito bons. E o Espírito Santo foi o pior sistema carcerário do Brasil, até bem pouco tempo. Houve uma intervenção muito forte do CNJ. Quando começaram os mutirões carcerários, né, se constatou que o Estado do Espírito Santo era o pior sistema carcerário do Brasil. E aí o Conselho Nacional de Justiça influenciou, decidiu e pressionou o Estado do Espírito Santo, e ali também houve a participação da União, do governo federal, com fortes investimentos, e se construíram estabelecimentos penitenciários que eu conheço já alguns, muito bons. O Rio Grande do Sul precisa isto, né? Esta semana mesmo estivemos reunidos aqui no nosso estabelecimento prisional, e o Conselho da Comunidade na Execução Criminal aqui em Lajeado, ele vem atuando de uma forma decisiva há muitos anos, né? Assim como em Arroio do Meio tem um Conselho da Comunidade que eu conheço, Encantado também, em todos os estabelecimentos criminais tem um Conselho da Comunidade. Todos aqui da região do Vale do Taquari não poderia ser diferente, todos eles são exemplares. Tem um trabalho maiúsculo. E nós, assim como eles ampliaram, porque esse nosso estabelecimento prisional que aparece em as cenas, ele é um estabelecimento, como eu disse no programa passado, da década de 50, que foi fruto do trabalho do Conselho da Comunidade, essas ampliações, né, feitas no estabelecimento prisional aqui, quase todas elas tiveram a participação da comunidade. O Estado muito pouco investiu. Aliás, o Estado se demitiu da execução criminal por muitos anos. Está sendo desenvolvido pelo Conselho da Comunidade aqui de Lajeado agora, talvez aquilo que vai ser a semente de um projeto, né, que nós vamos levar, né, para buscar, porque já se tentou e não se conseguiu, mas agora vamos com uma ação mais efetiva, de criarmos. E aí quando eu mantive contatos com a alta administração do tribunal esta semana, e que recebi a resposta de ir à frente, me disseram que, olha, se tu conseguires desenvolver isso em Lajeado, e aí eu não tinha me dado conta, talvez nós consigamos construir em Lajeado um dos melhores complexos de estabelecimento prisional feminino no estado. Hoje, para te ter uma ideia, David, o delegado deve conhecer, nós temos como, e se diz estabelecimento, algumas celas destinadas, até porque a participação da mulher, até pouco tempo na cena do crime, era diminuta. Não havia essa necessidade. Hoje nós temos, não é anexo, são algumas celas em Torres, o presídio construído em Guaíba, feminino, o Madre Pelletier em Porto Alegre. O Madre Pelletier, que é o mais antigo. O Madre Pelletier foi uma estrutura para abarcar o estado. Santa Cruz, eu acho que tem alguma coisa Santa também. Cruz é uma ou duas celas. E aqui em Lajeado? Aqui em Lajeado nós não Nada. temos. Temos Encantado uma cela. E aí as mulheres acabam... Isso tudo superlotada hoje.
Né? Nós temos um problema de superlotação não só no aspecto do homem, mas da mulher.